aí. Gente, eu tenho uma mensagenzinha hoje que também é muito do meu coração pro seu. E eu tenho percebido que eu sou muito pecadora cruel mesmo. E assim, gente, se parecer com Jesus é um negócio difícil mesmo, né? E, enfim, o que eu queria falar hoje, na verdade, é quase que um complemento do meu último vídeo, porque na verdade tem tudo a ver. Mas acho que aprofundando um pouco mais no aspecto de não colocar expectativas em cima das pessoas. É engraçado, né? Ontem, eu gravei um vídeo sobre não ter um coração ofendido. E hoje, a primeira coisa que aconteceu comigo de manhã foi o meu coração se ofender. E é por isso que eu falei ontem que não é como se depois do vídeo, quando a gente entende essas coisas, a gente esteja bem resolvido e, nossa, meu coração nunca mais vai se ofender. Mas, entendendo essas coisas, quando o nosso coração se ofende, a gente tem que ter essa prática de analisar por que o nosso coração se ofendeu e levar nossos pensamentos e nossos sentimentos cativos a Cristo. É isso. Enfim, é basicamente isso que eu tenho feito hoje de manhã, o dia inteiro, e eu tenho percebido que essa questão de colocar expectativas em cima das pessoas é bem mais profundo do que eu gostaria que fosse. Isso é algo que eu faço muito. Então esse vídeo, mais uma vez, ele é mais pro meu coração do que pro seu. Mas tudo bem. Eu coloco muita expectativa em cima das pessoas e eu tenho percebido o quão problemático é isso. Porque se a gente só coloca isso de um jeito de que você tem expectativa em cima das pessoas, você tem expectativas acerca de como as coisas aconteceriam e tal, assim, é um jeito bonitinho de falar que você tá com um complexo de Deus, de ditar o que as pessoas devem fazer. E quando isso não acontece dessa forma, você se frustra e o seu coração se ofende. Assim fica mais feio, né? Assim fica mais forte, assim fica mais pesado. Mas é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente coloca expectativa em cima de uma pessoa, e quando a gente fala que essas expectativas foram frustradas, é porque você ditou que as coisas deveriam acontecer de uma certa maneira, que elas não aconteceram, e aí você se frustra porque você não é Deus pra ditar as coisas como elas deveriam acontecer. Então, a gente tem romantizado muito essa questão de criar expectativas, que essa grande problemática começou a ficar de canto e começou a se tornar de boa, mas não tá ok. Não está ok você colocar expectativas em cima de pessoas. Não está ok, porque as pessoas, elas não foram feitas para suprirem as suas expectativas. Porque a gente colocar expectativa em cima das pessoas é uma certa forma de idolatria. E pessoa nenhuma foi feita para ser adorada. A gente não suporta adoração, porque a gente não foi feito para isso. Então, a gente colocar expectativa em cima de pessoas é pedir para ser frustrado, porque as pessoas não vão suprir todas as nossas expectativas. Isso é um fato. Então, a verdade é que isso que a gente tem maquiado como colocar expectativas em cima das pessoas e esperar coisas delas é colocar a gente em posição de ditar o que elas devem fazer, e quando isso não acontece, a gente começa a ter um olhar pra cima delas como se elas devessem algo pra gente. E o que raios elas devem pra gente? O que aconteceu hoje, por exemplo, que eu acordei com meu coração ofendido, é porque algumas amigas minhas, na minha cabeça, elas deviam agir de certa forma. Mas elas me deviam mesmo aquilo? Tipo, não, porque eu ditei uma forma que elas deveriam agir por conta de expectativas que eu tenho em cima delas, expectativas que parecem inofensivas, sabe? Eu esperava que elas agissem de certa forma para comigo, que elas não agiram. E isso me ofendeu, que eu fiquei, caraca. Tipo, elas tinham que ter feito isso. Tinham mesmo? Sabe, elas realmente me devem isso? Eu tô realmente em um lugar de cobrar algo? Eu estou em um lugar onde a minha grande preocupação é o que elas devem a mim, porque a grande preocupação de um cristão é o que ele deve ao outro, e não o que ele deve a si mesmo. E aqui a gente já começa a perceber o quão problemático é essa questão das expectativas que a gente coloca nas outras pessoas. Porque a verdade é que essas expectativas, gente, elas são profundamente maquiadas de um desejo do nosso coração de colocar essas pessoas como devendo algo a gente, que elas não devem. As expectativas, elas começam a se tornar um peso do que elas devem, e se essas expectativas não acontecem, elas estão devendo algo pra gente por conta de expectativas que a gente criou e colocou em cima delas. Estão percebendo? Que é problemático? E não soa problemático quando a gente fala simplesmente que eu coloquei expectativas em cima de alguém? E é bagunçado, é feio de se falar quando a gente começa a entender o que de fato significa. Porque quando eu olho pra pessoa de Cristo, que posição ele ocupava? Ele era um servo, ele era um escravo, velho. Ele era um esvaziado de si mesmo, ele se esvaziou. Tipo, essa
é a pessoa de Jesus. E é nesse lugar que a gente tem que começar a entrar no momento que nosso coração começa a se ofender. No momento que a gente começa a perceber que a gente criou expectativas que elas foram frustradas porque a gente colocou expectativas em cima de pessoas que não são capazes de suprir as expectativas que a gente criou. Uou! Então, é nesse momento que a gente tem que começar a pegar o nosso coração e colocar ele cativo a Cristo. A gente pegar os nossos pensamentos e colocar eles cativos a Cristo. Porque igual eu falei, gente, ontem eu gravei um vídeo sobre não ter um coração ofendido. Hoje eu tive que lidar com as ofensas que o meu coração recebeu. Foi até engraçado, porque eu peguei tudo que eu tinha falado ontem e comecei a botar em prática. E comecei a levar, a falar, Jesus, eu estou com o coração ofendido. Eu não estou sabendo lidar com essa ofensa. Eu não estou sabendo resolver esse problema. Porque o meu coração, ele se chateou com as minhas amigas. E aí, como elas não agiram da forma como eu esperava que elas agissem, eu fiquei com uma sensação de que, tipo, caraca, velho, mas elas deviam isso a mim? Deviam mesmo? Porque, cara, às vezes, e isso aqui é muito real, porque eu acho que aqui que gera toda a questão. Porque, às vezes, as pessoas, as nossas expectativas são super justificáveis e a forma como a gente espera que a pessoa aja com a gente são super justificáveis. Então, a nossa ofensa muitas vezes é justificável. Tipo, caraca, velho, qualquer outra pessoa na mesma situação que eu também ficaria chateada. Às vezes, a nossa chateação, ela é justificada, mas a verdade é que, na realidade do evangelho, a realidade das coisas começa a ganhar novas cores. E eu não quero uma ofensa que é justificável, porque eu entendo que Jesus, ele não tinha um coração ofendido. Eu não quero uma ofensa que é justificável, mas eu quero uma ofensa que ela é justificada e lançada aos pés da cruz. Ainda que existam razões para que eu tenha me sentido chateada. Porque, cara, quando a gente olha pra vida de Jesus, as pessoas continuavam lançando ofensas sobre Jesus, mas Jesus, ele não era ofendido. Ou seja, eu entendo que é esse coração que a gente tem que chegar. E aí eu começo a perceber o quão pecadora, cruel eu sou. Porque meu coração não tá nesse lugar. Meu coração se ofende com muita facilidade, gente. Eu fico chateada com várias coisas com muita facilidade. Enfim, não é fácil. E eu virei pra Jesus e eu falei, Jesus, ainda que eu entenda todas as coisas que eu estou entendendo, meu coração ainda se encontra ofendido. Por que eu não consigo largar isso? Por que eu não consigo resolver, mesmo tendo entendido tudo que eu entendi? E aí, Jesus começou a me levar para aquela parábola que a gente vai encontrar em Mateus 18, sobre o servo impiedoso. E eu vou ler com vocês, porque aqui nosso raciocínio vai ficar maneiro. A partir do 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus servos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E, gente, isso aqui pra mim, ele já responde muita coisa por si só. Mas no momento que eu virei pra Jesus e falei: Jesus, por que meu coração continua ofendido? Tipo, eu já entendi que eu não posso me ofender, mas por que eu continuo me ofendendo? Por que o meu coração ainda tá nesse lugar? Por que eu não consigo sair disso? Porque sempre que eu penso nisso, eu ainda continuo chateada, isso continua, né, enfim. E ele falou: cara, porque você ainda está em posição de como se elas te devessem algo. E a verdade é que, em certa medida, elas podem até estar te devendo. Por exemplo, na parábola, o conservo, ele de fato devia algo ao servo. Não muda o fato. Só que o que o conservo devia a ele era muito menor do que o que o servo devia ao rei. E a dívida dele pelo rei foi simplesmente anulada. Então, assim, sob perspectiva, ainda que te devam algo, você já não deveu muito mais.
Cara, sua ofensa, provavelmente ela é muito justificável, sabe? Você ficar ofendido com isso, mas por que você não se ofende? Porque você sabe que a sua ofensa pra com Deus, que foi simplesmente anulada, é muito maior. Cara, a sua ofensa é muito maior, ela foi apagada. Não deveria ir com ela todas as outras que fazem contra você? E aí Jesus me falou isso e eu fiquei assim, ó, bacana! Entendi agora. E é basicamente isso, cara. Porque, por exemplo, velho, a gente devia muita coisa pra Jesus. A gente devia muita coisa pra Jesus. E o que que ele fez? Não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o coração que a gente tem que encontrar, velho. Não é só sobre dever ou não dever algo pra gente, mas entender que ainda que se deva, velho, nem se compara com a nossa dívida que foi paga, com a nossa dívida que foi apagada. E é exatamente isso que essa parábola tá falando. A sua maior dívida foi paga. Não deveria junto com ela ir todas as outras que fazem contra você? Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, é aqui, esse ponto, a raiz do porquê o meu coração não deve se ofender e ele não deve colocar expectativas nas outras pessoas. Enfim, um pouco disso, assim, que eu queria falar. É tipo uma parte 2 do vídeo sobre não se ofender, mas trazendo um pouco mais sobre a parte da expectativa, que inclusive é a que mais me pega, e eu percebi que me pega muito. E, enfim, essas foram algumas lapadas que Deus me deu hoje, e que eu queria compartilhar, né, porque é sempre bom compartilhar aprendizagens. Enfim, é isso, essa foi bem do meu coração pro seu, e é isso, espero que faça algum sentido igual tem feito pra mim. Beijo!